Olá, pessoal! Hoje Mulheres no Horror está com a Clarice Appelt e Daniel Dias para a gente falar sobre A Herança de Narcisa, filme de horror protagonizado pela Paula Oliveira. E a gente está aqui para poder esmiuçar e falar um pouco aí do processo criativo, conhecer um pouquinho mais de como foi concebido A Herança de Narcisa. Primeiro, obrigada por estar aqui comigo. Falei com a Clarissa já aqui nos bastidores que já queria esse papo há um tempo, a gente teve ali alguns conflitos de agenda e estou muito feliz da gente estar realizando esse papo aqui. E aí, vamos começar falando da estreia ali do filme que foi no Festival do Rio. E aí a gente teve outros filmes de horror nessa leva aí. Tivemos o Dio, da Camila e da Samira. Tivemos o da Luísa, que eu também tive, né, bati um papo também com elas três. Como é que foi para vocês estar nessa nova leva do horror? Porque a gente está num momento do horror ali, desde o ano passado, ali, muito forte no horror, quando eu falo a nível global, mas a gente está num momento agora do horror que o horror independente está ganhando mainstream, né? A gente tem aí Obsessão esse ano, Backrooms esse ano, que vieram do YouTube para fazer horror, o horror brasileiro fazendo mais horror, mulheres dirigindo horror ali. Como é que é para vocês estar nessa leva com a herança aí, né, a herança de Narcisa, nesse momento que o horror se encontra? Eu sempre me senti muito parte, assim, desse movimento, assim, né, do horror, assim, meu primeiro filme já flertava um pouco com horror, que foi antes, né, da parceria com o Daniel, que chamou A Casa de Sicília, mas foi um filme de arte que eu fiz, assim, saindo da faculdade, com dinheiro que eu ganhei de um prêmio de um curta, na casa, sei lá, dos meus pais na época, então, assim, eu fiz um super independente, e eu já naquela época, que foi o primeiro longa que eu fiz na vida, o meu exercício era justamente esse, né? Eu falei assim, olha, eu gosto do terror, eu não sei exatamente como, deixa eu tentar dar uma experimentada nisso aqui, sabe? E aí eu fui crescendo em mim essa coisa do terror, porque o terror, ele é um gênero que ele toca muito no inconsciente, sabe? No subconsciente. E a gente tem muito interesse em psicologia, né? A gente lê muito Jung e tudo isso. Hoje em dia ele está se tornando, eu acho, um gênero assim que para mim ele não é só cinema, sabe? Não é o horror, ele tem capacidade de mexer um pouquinho com a gente, com a nossa psique, num lugar que outros filmes não têm, sabe? Então eu acho muito especial assim esse poder, né, que o horror tem. E a gente desenvolveu a nossa própria, né, pesquisa, visão, assim, né, em relação a isso, que é o que a gente tem chamado de terror terapia ou terror de cura, né, que na verdade é um terror que ele fala sobre superar o medo e não sobre você estar sempre o medo, né, nunca vai embora, porque no filme de terror tem essa prática, né, de que no final o mal nunca vai embora, né, a mensagem do terror é quase sempre essa, de tipo, o mal tá lá, o mal fica lá e o mal sempre vai existir. E aí, o que a gente está tentando fazer um pouco no nosso terror é subverter um pouco essa ideia, né? E aí, por isso, claro, que também tem muita influência de drama, né? Porque, tipo, por exemplo, o final do nosso filme, sem dar spoilers, é um final catártico, emocional, dramático, né? Então, assim, apesar dele ser conduzido no terror, o filme todo, o desfecho é uma coisa que as pessoas não esperam, né? Ó, o gatinho. Especial. É, então, é isso que a gente quer entregar um pouco, né? Porque eu acho que o cinema tem essa capacidade muito grande, né? De conduzir você a uma experiência, destravar certas chaves, abrir certas portinhas na nossa cabeça, né? E eu acho que abrir essa porta, assim, do que te dá medo mesmo de enfrentar, é muito importante, né? Para você sair e, de repente, você se colocar naquele lugar e superar aquele medo através daquela experiência, sabe? Então, fala de medos reais, então acho que a gente vem numa onda assim, né, parecida com esse terror psicológico, né, desses últimos anos, né? E eu acho bem interessante que você falou do Obsession e do Backrooms, porque são dois filmes bem psicológicos também, que tratam muito desse inconsciente, né, desse lugar escuro da nossa mente, assim. E acho que estou muito feliz que isso está retornando para o cinema, porque eu acho que a gente ficou numa era que eu brinco que é o iluminismo do cinema, né? Que eu acho que é uma coisa assim que todo mundo levou tudo pro literal, e aí todos os personagens são bonzinhos, ninguém pode fazer nada de ruim, entendeu? E eu acho que isso não é a vida humana, né? Não é. Eu acho que a gente tem que.
o David Lynch, né? Aquela coisa obscura que a gente vê no cinema faz parte da gente, é o nosso inconsciente. A gente precisa olhar para a sombra, a gente não pode abafar a sombra, né? Então eu fico muito feliz que as pessoas que esteja voltando essa tendência da gente lidar com a sombra no cinema, sabe? Daniel? E caracteriza a gente humano, assim, né? A nossa complexidade. É importante nós vermos mais personagens complexos, né? Você me trouxe aqui muitas coisas, até um gancho que eu queria puxar sobre a mensagem do filme de vocês. Assim. É um filme que trata sobre maternidade, herança, ancestralidade, mas o que vocês gostariam que fosse ali a mensagem central da audiência quando saísse da Herança de Narcisa? Não tenha medo da sua mãe. É isso. No final, né? Sua mãe não é um bicho-papão. E a gente... verdade, eu passei por essa experiência, sabe? Tipo assim, a gente vai criando tantas... emocionalmente, né? Com as nossas experiências, com tudo que a gente vai vivendo, a gente vai criando, assim, um distanciamento e vai criando um bicho de 7 cabeças numa situação emocional, familiar, num lugar que, na verdade, você tem que entender que aquilo ali... Que todo mundo tem um lugar de fragilidade, né? Então, é sobre... entender a fragilidade, né, da mãe, né, e dessa relação, mas também entender o laço, né, que não é sempre ruim, né, que claro que tem uma parte que a gente acha que é ruim, mas também tem uma parte que é boa, que a gente também pode ressignificar, né, e que não vai estar com você para sempre, não tem o que fazer. Então aproveita e ressignifica logo, sabe? Não, entender que o monstro não é um monstro, né? Acho que assim, levando pro horror é isso, assim, né? Tipo, entender o lado do monstro um pouco. Que eu acho que é difícil, né? Mas eu acho que é o que um personagem protagonista tem que... É a atitude que ele tem que tomar para ele conseguir dar um passo. E eu acho que é isso que o horror de cura, o horror terapia que a gente está falando, tenta fazer. Assim. Vamos fazer o personagem entender o mal e que o mal não é mal, sabe? E quando vocês me trazem isso, uma das reflexões que me trouxe como audiência do filme foi sobre memórias, como a gente resgata as nossas memórias e elas mudam, né, a nossa percepção quando a gente realmente se aprofunda nessas memórias. E a casa tem um papel importante. A casa, para mim, na verdade, é um dos protagonistas ali do filme, ali junto, né, com a Ana e com o Diego. Como é que foi para vocês? Não sei se foi essa a intenção inicial, quando vocês conceberam o filme, mas a casa sempre foi um personagem? Como é que foi estruturar esse personagem ali dentro dessa narrativa? Acho que sempre foi personagem, né? Você quer falar um pouco dele? Eu já falei pra caramba. Não, sim, a casa sempre foi muito específica, assim, vindo do roteiro, assim, a quantidade de cômodos, onde aconteciam as coisas, e essa dinâmica é uma dinâmica que já estava no nascimento do filme, né? Dos dois irmãos resgatando memórias, quase com os flashbacks no presente, né? E redescobrindo coisas da infância e do passado através desses objetos que eles vão encontrando, né? Da casa, e os novos cômodos que eles vão desbravando, assim. A ideia é cada vez eles entrando num cômodo diferente, assim. E aí tem o lado prático disso, que eu acho que a gente encontrou uma boa casa e teve a ajuda da incrível Fernanda Teixeira, que é a nossa diretora de arte, que conseguiu construir em cima dessa casa esse mundo mágico e incrível na realidade, né? Para além da página. Ela dá essa vivência na casa, né? Uma coisa que, tipo, eu acho que é interessante, que a casa, ela é a Narcisa, né? Porque a gente não tem a Narcisa em vida, a gente não tem ela presente, né? A gente só tem ela através de imagens e daquela casa, né? Que foi ela que ocupou. Então, a casa também, ela é um símbolo de uma extensão do nosso corpo e de nós mesmos, né? Então, ela tem até uma cena que brinca com isso, né? Sem dar spoilers, mas, assim, a casa é ela, né? Então, assim, a nossa forma então literalmente é uma personagem, sim, porque é a personagem, né? É a personagem da mãe, tá ligada muito à casa, né? E a casa reage como se fosse essa mãe. E a Fernanda conseguiu trazer muito essa vivência, né? Uma casa vivida, uma casa que tem vida, né? Que você olha e que você não pensa assim, isso não é só uma locação, né? Um lugar tipo, a gente ouviu esse comentário das pessoas, sabe? Tipo, nossa, assim, parece mesmo uma casa, sabe, que alguém mora, não tem aquela sensação de, isso aqui é um cenário, sabe? Então ela conseguiu trazer isso. Assim. Legal. Falando sobre Paola ali, né, arrasando tanto como Ana quanto Narcisa, ela tem uma diferença enorme ali entre esses dois personagens na atuação dela. Eu vi vocês falando em algumas entrevistas sobre a fita, que foi a ideia dela de colocar no cabelo e não no pescoço, né? A Ana coloca no cabelo. Mas quais contribuições vocês acham que
foram importantes de ter a Paola nessa obra ali, que saíram um pouco do que vocês tinham idealizado ali inicialmente para o filme. A Paola, desde o início, ela deu muito feedback no roteiro, né? Assim, ela leu o roteiro bem no início, quando o roteiro ainda não estava, tipo assim, não era o melhor do mundo. Tipo assim, era um bom roteiro, um roteiro bem estruturado, mas a gente ainda sabia que tinha coisas que a gente precisava melhorar. E aí a gente mostrou para ela gostou muito, e o que ela se conectou no roteiro, assim, mais, foi justamente a parte do drama, da relação mãe e filha, né? Tudo isso, até porque a Paola, ela tem um pouco de medo de terror, né? Então, assim, não foi pelo terror assim que ela se apaixonou, né? Foi pelo outro lado. Então, a Paola empurrou muito a gente no sentido do drama, né? De encontrar sobre o que o filme era de verdade, sabe? Sobre o que a gente estava falando mesmo, que relação era essa, o que essa personagem sentia. Então, isso desde o início, esse feedback da Paola ajudou muito, muito, muito a gente chegar à melhor versão do roteiro possível. E até o último momento ela estava ajudando. A gente estava mudando voice-over, eu mandava para ela aquele voice-over, né? Do final e tal, eu mandei para ela, ela me dava feedback, eu voltava, entendeu? E sempre foi uma troca assim muito rica, né? Então, e essa coisa da fita, por exemplo, foi uma das coisas também que ela trouxe, né? Do final, porque no final ela amarrava no pescoço mesmo. E ela falou assim: porque ela amarra em outro lugar? Para mostrar que ela também tem um pouco de poder, né, de mudar a história dela, assim, ela tá pegando aquela herança, mas ao mesmo tempo ela tem como ressignificar essa herança, né? Então, a Paola sempre trouxe uns insights muito legais, assim, e no processo de preparação de elenco também, a gente mergulhou muito, assim, em questões, né, profundas, assim, dela, do Pedro também, né, que é o irmão, Pedro Henrique Miller, e isso tudo entrou, né, de certa forma, assim, no roteiro ou no jeito como a gente conduzia a cena, né? Eu acho que durante as gravações também foi interessante, assim, porque o filme tem, por exemplo, tem muitas cenas, né, de mais de ação, né, e de efeito prático também. E isso também é um ensaio um pouco com a atriz, assim, né, e acho que a Paula conseguiu trazer cenas que, por exemplo, ficaram muito mais impressionantes e mais difíceis na tela, porque ela topou e ela sugeriu, sabe? Não, vamos fazer assim, vamos fazer direto, vamos fazer desse jeito. Então foi muito bom, assim, eu acho que tanto no lado do drama quanto no lado do horror, ela trouxe bastante coisa. Vocês, obviamente, acho que todos os diretores que eu já entrevistei me trazem desafios ali de fazer horror, né? Foram quantas diárias que vocês tiveram? 17 diários, foi bem rápido, foi bem pouco. Já é um desafio, então. É um filme bem baixo orçamento, né, para os padrões de hoje, assim. Se vocês tiverem que trazer ali os maiores desafios dentro dessas 17 diárias, que não estavam, porque eu sei que entrevistas acontecem em massa ali, né, nas obras independentes, mas desafios que vocês não esperavam e que vocês tiveram que driblar ali com criatividade, que de repente a gente, como audiência, nem espera ali. Vocês poderiam compartilhar com a gente? Claro. A gente teve alguns desafios, óbvio, né? Assim, o principal foi que o quarto do camarim, a gente não tinha ele desde o início, né? A gente meio que teve que... O camarim, né? Que é a cena, né, do filme, não existia naquela casa. Então, a gente meio que teve que... Tinha várias outras coisas muito importantes na casa, a escada, que era muito importante, outras coisas, a gente decidiu, vamos fazer assim. E a gente teve que endereçar o quarto que a gente fez, o quarto das crianças, foi o camarim também. E aí a gente dressou, e como a gente não tinha esse quarto perfeito, esse cômodo perfeito, ficou tudo na arte, né? Então a arte que teve que criar aquela sensação de túnel, né? Toda aquela coisa ali do final. Além disso, só uma dificuldade, que a gente estava gravando com a Rosinha, né? Que é uma senhora de 90 e muitos, né? E, enfim, e aí a nossa produtora ainda descobre que tinha uma questão estrutural na casa, que falaram que podia ter algum perigo, tinha uma rachadura do lado de fora, alguma coisa assim. Então, assim, não tinha o que fazer, assim, não era perigoso no sentido de, vai dar ruim, não. Mas, assim, por exemplo, teve algumas restrições que a gente teve que acatar, entendeu? Para poder fazer essa cena. E do tipo, só podia entrar duas pessoas, o fotógrafo e um diretor. Não podia ter muita gente naquele cômodo ao mesmo tempo, sabe? Por várias razões. Aí o ar-condicionado deu problema, aí a gente estava gravando, a gente teve que mudar o horário por causa de uma questão de arte. E aí entrou o baile funk, a gente estava gravando no Santa Teresa. Esse dia foi doideira, porque foi o dia, da cena mais importante do filme e o dia mais difícil de todos. O nosso fotógrafo também tinha um compromisso em São Paulo. Então, assim, foi uma loucura, assim. Esse dia foi uma grande loucura. E teve uma outra coisa que, no roteiro,
a cena né, que ela briga lá com a chave, né? Mais final, não quero falar da spoiler. Não, Ela era na cozinha, na mesa, sabe, da cozinha. Tinha a mesa, que a mesa quebrou a mesa. E aí a gente só descobriu em cima da hora também. E aí eu e o Daniel falou, foi criativo nesse sentido, de falar assim, quer saber, né? Pô, a história de terror, a chave aparece na cara dela, não quero saber onde é que tá a chave. Não tem obrigatoriedade da chave estar na cozinha, sabe? Vamos fazer onde é mais bonito, onde é melhor, entendeu? Então, é isso, a gente vai achando soluções, né? Teve mais alguma coisa? Não, eu acho que os efeitos práticos, assim, de novo, batendo nessa tecla, mas, assim, a gente conseguiu antecipar, entretanto. Esse a gente antecipou bem. Que foi isso, as cenas de efeitos práticos demoraram um dia inteiro, assim, e são cenas muito rápidas em tela e que demoraram muito. E mesmo com 17 diárias, acho que a gente conseguiu antecipar esse problema. Que se tivesse sido tratado como cenas comuns, assim, acho que a gente teria dado ruim, assim, sabe? Mas eu acho que é um gargalo, porque se você for fazer um filme de horror com muito mais efeitos, assim, são muito mais diários, assim, então a gente sabe. Então, por exemplo, quando você vê Backrooms e Obsession, essas coisas, e você vê aquelas cenas com muitos efeitos, você fala assim, caraca, demorou, entendeu? Ou é dinheiro ou é tempo, sabe? Então, um pouco... sim. Assim. E às vezes a gente não tem os dois, então como é que vai criar em cima disso? Mas incrível, assim, muito legal mesmo. Por fim, queria fazer umas perguntas para vocês, assim, super rápidas. É um joguinho que a gente sempre faz aqui no final. Se vocês pudessem passar a direção de um remake da Herança de Narcisa para qualquer cineasta, seja vivo ou morto, quem seria e por quê? Nossa, remake? Remake. Acho que tem que ser um horror. Pro Garland. Pois é. Eu acho que ele ia fazer uma coisa decente. Pro Alex Garland. Alex Garland. Porque eu acho que a gente né, gosta muito dele, ele é filho de psicóloga junguiana, né, de psicanalista, e eu acho que ele entende alguns conceitos de psicologia, assim, ele vai nos lugares que eu acho que ninguém vai, assim, sabe? A gente gosta muito do trabalho dele. Ele trabalha bem material básico, né? Oi? Saberia trabalhar bem material básico. Com certeza, ele ia levar até um outro nível de imagem. Ele pensa nas coisas muito doidas aqui, e faz uns efeitos loucos também, né? Que eu acho que ia ficar interessante. Se a Narcisa pudesse visitar o universo de qualquer filme de terror, em qual ela causaria mais estragos? Essas perguntas são difíceis. Vale esse, o Crepúsculo dos Deuses, né? Que vocês falaram? Acho que sim. Acho que ela transformaria o Crepúsculo dos Deuses em filme de terror. Em um terror, exatamente. E também foi um pouco de onde a gente partiu, né? Assim, foi uma referência muito forte, assim, né? Com a escada e com a figura da vedete, com a figura americana. E por fim, se pudessem deixar uma herança para o futuro do terror brasileiro, qual seria? Eu vou deixar isso aí, vou deixar esse conceito de terror terapia e de terror de cura, que eu quero que, enfim, eu tenho, como é que é o nome? Naming rights. Naming rights, eu tô brincando, royalties, mas eu deixo que as pessoas né, utilizem esse conceito também e eu acho que é um lugar que tem muito, muito poder, assim, sabe, pra gente pensar, assim, e não ficar fechadinho na caixinha do terror, sabe? E queria pedir para vocês convidarem nossa comunidade aqui do Mulheres no Horror para assistir a Herança de Narcisa. Deixa um recado aqui para eles. Gente, venham, por favor, assistir a Herança de Narcisa, 9 de julho nos cinemas. É bom, vale a pena, juro, é uma experiência, né? A gente não é só um filme de terror, é um filme de terror que muito provavelmente vocês vão sair chorando. Então é uma experiência bem, bem nova, né? E a Paola tá incrível. E o filme tá muito bonito. Venham assistir. Ridícula, você é ridícula. Mãezinha. É a porta do meu coração. Mas essa eu não mostro.